Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do programa Entrevistando Alunos de Cálculo. Aqui nós vamos lidar com as maiores dificuldades de quem está tentando passar em cálculo. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é como não reprovar em cálculo. E hoje nós vamos fazer uma entrevista com o Isaac dos Anjos. Fala, Isaac, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, tudo ótimo. Bom demais. Você está falando de onde? De Paulo Afonso, Bahia. Paulo Afonso, Bahia? Bacana. Isso. Perto da praia, né? Salvador. Você passa em cálculo, aí curte uma praia. Eu sou de BH. A cidade aqui é muito boa, cara. Aqui é tranquilo demais. Só não tem praia. É o único defeito dessa cidade aqui. Você está estudando qual cálculo? Cálculo 1. Cálculo 1? Então você está no primeiro. O cálculo 1 é uma matéria do primeiro período, né? Isso. É porque tem faculdade que começa no pré-cálculo, depois vai para o cálculo 1. Então você já começou no cálculo 1. E você teve a matéria de pré-cálculo no início ou não? Não, na verdade, a faculdade tinha um programa que chamava CIMI, que é curso introdutório de matemática básica para engenharia. E esse é um curso extra? É, bem rápido. É umas 3 aulas. Entendi. Ela é extra, né? Aí o pessoal indicou você fazer esse curso extra antes de começar a estudar cálculo. Foi. Entendi. Já passei vídeo e base para conseguir entender melhor o Mas cálculo. é 3 aulas só? É muito pequena? Muito pouco. 3 aulas e bem rápido. É bem rápido, é só uma revisãozinha mesmo. É uma revisão. Você estuda onde? Qual faculdade? Eu estudo na Universidade Federal de Alagoas. Alagoas? Aí, UFAL, fala, né? UFAL. É. Bacana, bacana. Você está em qual curso? Engenharia? Engenharia de produção. Já tive muito aluno de engenharia de produção. Eu sou da engenharia civil, né? Aí todos os cursos de engenharia têm essa parte do ciclo básico. Produção, né? Tem cálculo, né, no ciclo básico. A maioria dos cursos de engenharia tem o cálculo 1, 2 e o 3. Alguns têm o 4, outros não. Varia muito. É a primeira vez que você tá fazendo a matéria de cálculo? Ou você já tentou ela antes? Já tentei 2 vezes. 2 A vezes? terceira. Nossa Senhora. Exato. Complicado, hein? Me conta como é que foi isso aí, cara. Como foi a primeira vez que você tentou passar em cálculo 1? Primeira vez que eu tentei, eu não sabia que para aprender cálculo 1 tem que ter um conhecimento de matemática básica. Por isso que eu me perdi e não conseguia entender nada. Parecia Não conseguiu entender nem a aula do professor, né? Porque não, parece que ele está falando inglês. Inglês. Entendi. Mas que bom que você não desistiu. Você foi lá, dominou ali a matemática básica e tentou de novo. Mas o que aconteceu na segunda vez? Aí eu estudei matemática básica, só que tive dificuldade em derivação. O limite foi bem, mas em derivação não foi. Entendi. Limite você conseguiu pegar, mas derivada... Não. Derivada agarrou de novo. É complicado. Foi por isso que eu não passei na segunda vez. Essas 2 vezes que você fez foi no online, foi no regime online. Online. E também muito pouco tempo. 2, 3 meses. Foi bem rápido, né? Foi. Tem que estudar muito, com muito conteúdo e pouco tempo. Entendi. No presencial é rápido assim também? Ou é mais tranquilo? Foi porque quando a pandemia veio, aí atrasou os períodos na faculdade, aí eles resolveram encurtar o tempo para compensar o tempo que Passou perdeu. a matéria toda corrida? Foi. Nossa, entendi. Aí juntou, né? Pô, matemática básica, a matéria tá corrida demais. Complicado. E você foi reprovado em cálculo 1, isso travou outras matérias? Ou não?
Como assim? Entendi. Porque o cálculo 1, normalmente, ele é pré-requisito para você fazer outras matérias, como cálculo 2, física, mecânica, né? Não, é. Você, Só que por eu não exemplo, não fiz consegue cálculo 2 fazer não. todas as matérias do segundo semestre porque você não passou no cálculo 1. O cálculo um era pré-requisito no segundo semestre, para cálculo 2 somente. Somente? Entendi. É. Aí eu não fiz cálculo 2. Não fez cálculo 2. Aí, provavelmente, o cálculo 2 é pré-requisito para mais matérias. Eu não sei se você sabe, né? Mas na engenharia tem algumas matérias que precisam do cálculo como pré-requisito. Você Sim, na engenharia da produção, você vai ter matérias como pesquisa operacional, mestre de previsão, são matérias mais avançadas, e você precisa do cálculo como pré-requisito mesmo, como se fosse... Hoje você sabe a tabuada, você sabe as operações básicas. Quando você chegar em pesquisa operacional e mestre de previsão, você tem que dominar o cálculo. Você vai usar o cálculo como uma ferramenta para aprender uma matéria que é mais aplicada na sua área, entendeu? essas disciplinas é do quinto período adiante, é mais adiante. Sim, a partir do quinto período aí começa matérias mais na É, prática, né? Tem mais aplicação as no mercado de principais trabalho. matérias. Sim. Pô, o que cai no seu cálculo 1, você lembra? É limite derivada? Chega Somente. somente? Limite e derivada. Você não viu É integrais? integral, vai cálculo 2. Ah, entendi. Quando eu fiz cálculo 1, eu sou de engenharia civil, né? Eu tive pré-cálculo, limite, derivada e integral no mesmo cálculo 1, você Então não acredita? precisava fazer o 2 mais não, né? O 2 era limite, derivada e integral, só que com duas variáveis. Aí é uma loucura. Mais Era tudo que complicado, você né? aprendeu no 1, só que com mais variáveis. Então, o meu cálculo 1 foi muito pesado, sabe? Começou com 10 aulas de pré-cálculo, só que não era extra, não. Tinha até prova de pré-cálculo. Aí depois foi para limite, derivada integral. Nossa senhora, foi uma loucura. E eu pensei que isso era normal. Aí eu fui ver que tinha faculdade que ficava um semestre inteiro só no pré-cálculo. Então, às vezes, o que eu estava vendo ali no cálculo 1 era o cálculo 3 de outra faculdade, sabe? Não tem, Olha, não tem um padrão, não. Cada faculdade, cada professor divide, né, a matéria de uma forma tem diferente. uma logística, né? Então, você, no cálculo 1, vai ser, né, vai ser focado em limites e derivados. Então, você não vai precisar de preocupar com integrais agora. Só para você ter uma noção, as integrais é como se fosse tudo que você aprendeu em derivada, só que ao contrário. Então, é O uma matéria, inverso. é uma matéria cumulativa, sabe? É inversa, exatamente. Não tem como você chegar no cálculo 2 sem saber o 1. É É impossível. como a potenciação e a radiação, né? Exatamente, exatamente. Você tem lá 4 ao quadrado é 16. Raiz de 16 é 4. É, Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Integral de 3x ao quadrado, x ao cubo. Entendeu? entendi. É exatamente o contrário. Aí você tem que saber as regras de derivação. Né? Se você souber as regras de derivação, você já chega nas integrais com uma base boa. É só você treinar o As regras é cérebro, né? fácil. Fazer a conta ao contrário, que você já consegue fazer muito exercício. Claro que tem exercício que você não consegue fazer direto assim, né? Tem que usar umas técnicas mais avançadas. Mas a base é essa. E toda derivada é um limite, né? É. Olha que loucura, né? A integral é a derivada ao contrário. E a derivada é um limite. Então, a matéria é toda cumulativa. Você tem que aprender limite, depois para derivadas, depois para integrais. Você falou que foi bem limites, né? Você conseguiu entender bem a parte de limites, Gostei mais da parte dos limites. mas a parte de derivada que travou mais. Você Só lembra por definição. a derivada pela definição? Nossa, essa é mais difícil mesmo. Porque derivada pela definição é como se fosse demonstração das propriedades, né? Não é só aplicar as propriedades. A regra do expoente, por exemplo. Né? Você deriva, expoente é menos 1. A regra da potência. Se você fizer pela definição, aí você tem que resolver um limite, fica gigantesco. Você fica uma página inteira para resolver o exercício. Então, se o exercício pedir para você derivar
pela definição, você não pode usar as propriedades, né? Você tem que resolver a derivada usando o limite. Aí a matéria fica gigante. Normalmente os alunos odeiam isso aí, tá? Não é só você não, vou ficar tranquilo. Eu sempre ouço isso. É muito comum essa dificuldade aí. Eu já dei aula para mais de 300 alunos. Nossa Senhora! Toda hora que chega em derivada pela definição, a galera surta. É uma dor muito comum. Como que você me conheceu, Ezequiel? Isaac. Isaac, foi mal. De onde que eu tirei Ezequiel? Pelo menos parece um pouco, né? Parece. Ezequiel. Foi... Depois eu edito o vídeo, preocupa não. Deixa eu perguntar de novo aqui. Espera aí. Como que você me conheceu, Isaac? Então, eu estava no YouTube pesquisando uns vídeos sobre cálculo. Eu vi um anúncio lá para fazer uma inscrição na jornada do cálculo. Eu cliquei lá, fiz a inscrição, fui direcionado pelo WhatsApp, comecei a conversar. Bacana. Você Aqui estava agora. estudando cálculo no YouTube? Você estava estudando Eu qual? estava vendo um vídeo de Você estava cálculo. vendo qual matéria, você lembra? Era Cálculo derivada? 1, Cálculo 1? derivada por definição. Bacana. Essa jornada chama Jornada Passei em Cálculo, né? Ela vai começar daqui 2 dias. Lá eu vou mostrar o melhor caminho para você ser aprovado nessa matéria. Porque eu sei que o cálculo parece ser uma matéria muito difícil, mas assim, se você usar um método certo, a matéria não fica tão difícil assim, sabe? O problema é que os professores na faculdade, eles passam a matéria com uma linguagem muito formal. Eu não sei se é uma obrigação, né, por estar no ensino superior, ou se é mais uma tradição, sabe? Mas eles têm que usar aquela notação do livro, eles têm que demonstrar tudo. Ele não pode passar, tipo, um macete, usa esse macete, essa dica aqui para facilitar as coisas. Eles gostam de passar aquela matéria mais formal e forçar o aluno a, em vez de ficar usando macete, a realmente estudar, ficar horas estudando, quebrando a cabeça para entender a matéria. O objetivo deles não é facilitar a sua vida, é forçar você a ficar estudando o dia inteiro. É diferente a lógica, né? Só que acaba desmotivando, né? Acaba desmotivando. Você tem que estudar muito para conseguir, né? Quando eu comecei o cálculo 1, foi em 2015. Nossa Senhora, eu cheguei 3 semanas atrasado. Eu olhei para aquele quadro cheio de conta. Cara, eu fiquei desesperado. Eu era bom em matemática, mas quando eu vi aquele quadro cheio de conta, eu falei, meu Deus do céu. Limite, derivada, nunca tinha visto isso. E eu fiquei com medo de não passar, cara. Nossa, foi muito difícil. Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar pelo livro, né? Você já pegou o livro para estudar? Peguei algumas vezes, mas não gostei não. Não gostou, não? Eu também Tá não curti aqui muito, não. guardado. O livro é mais difícil que a aula, cara. Nossa, que livro complexo, que é cheio de matéria. É muito difícil, grande. Qual que é o nome do livro, você lembra? Cálculo 1 É do James James não sei o Stewart. que lá. Então o mesmo livro que eu estudei, o James Stewart. É isso. É um livro com a capa azul, né? Esse livro, meu Deus do céu, parece que é a matéria mais avançada possível do cálculo, né? Que tem umas questões lá que parece que é desafio. Você tá doido. E o problema é que a matéria no livro é extensa demais. E não cai tudo que está ali no livro na sua prova. Aí você fica meio perdido, né? Qual parte que você estuda primeiro? E também É muito grande. a parte teórica do livro, ela não é tão didática assim, sabe? Não mostra o passo a passo bonitinho. Eu lembro que eu estudava pelo livro, aí eu estava lá acompanhando, beleza? Aí do nada ele fala assim, é fácil ver que... Aí já pula um monte de conta, pá! Mostra um resultado que, tipo assim, nossa, como é que ele chegou aqui? Entendeu? O cara que escreveu o livro, para ele, né? E quem tinha facilidade no cálculo, aquilo era óbvio. Mas quem está começando, o livro não é tão didático assim.
Sabe? Eu acho que o livro do Stuart não é bom para quem está iniciando no cálculo. Então, nossa, eu tive que estudar demais para passar nessa matéria. Você está doido. Nossa, eu estudava todo dia, eu estudava só cálculo. Eu nem me preocupava com as outras matérias, não. Eu estava com medo só do cálculo mesmo. Eu tinha muita dificuldade nessa matéria. Eu cheguei atrasado e tal. Mas, assim, eu estudava, cara, eu usei um método da repetição. Tipo assim, eu pegava uma matéria lá, sei lá, derivada pela definição, por exemplo. Você falou que é uma matéria difícil. Eu fazia 100 exercícios, 200. Às vezes eu fazia o mesmo exercício mais de uma vez. Aí não conseguia, não. Tentava de novo, tentava de novo, tentava de novo. Depois da 10ª que eu comecei a fazer. Aí tem que ter muita paciência, né? Porque eu não consegui aprender a matéria de primeira. Eu tive que estudar demais para conseguir entender a lógica. Aí, tipo, depois de fazer vários exercícios, eu comecei a ver padrões. Sabe? Depois de fazer por 1000 limites, eu comecei a ver padrões. São 1000 exercícios diferentes, mas se você pegar esses 200 limites aqui, são limites diferentes, mas a estratégia para resolver eles é a mesma. Entendeu? Eu comecei a ver padrões, aí eu montei tipo um resumo dos padrões. Limite, por exemplo, eu gosto de separar em 7 tipos. Aí, em cada tipo, você consegue identificar. Esse limite é do tipo 3. Aí, quando for do tipo 3, você resolve assim. Aí, você já tem um direcionamento, entendeu? Você não começa a resolver do nada. Ah, será que dá certo assim? Será que dá certo assim? Você já tem uma noção de como você vai resolver. Então, depois de treinar muito, ficar tipo, horas estudando. Eu ficava estudando até 11, meia-noite, todo dia. Eu sempre era o último a sair da biblioteca lá. Depois de estudar muito, eu comecei a ver esses padrões, aí facilitou demais as coisas. Nossa, eu descobri esses padrões sem querer. Eu nunca fui, eu não sou um gênio, sabe? Do cálculo, da matemática, não. Eu sou esforçado. Aí, sem querer, eu comecei a descobrir uns padrões que facilitaram demais. Aí eu lembro que eu comecei a ajudar alguns colegas lá da sala. Eu lembro que o professor passou um trabalho de cálculo e com esses padrões que eu descobri, eu consegui fazer o trabalho rapidinho. Aí eu passei para os meus colegas e eles também conseguiram fazer sem ficar horas estudando como eu fiquei, entendeu? Porque eu já passei o padrão pronto. Eu fiquei, ó, se for desse tipo aqui, você vai resolver assim. Aí ele fez 2 exemplos, entendeu? Pronto. Fez o trabalho inteiro. Aprendeu rápido. Aprendeu rápido. Aí ele falou assim, por que o professor não me ensinou desse jeito? Né? Com um padrão pronto. Tipo, não é tão difícil. É só fazer, é só usar essa estratégia aqui. Então, os professores, né, normalmente os professores de faculdade, eles não passam o negócio, sabe, da forma mais fácil, com macete, tudo bonitinho, porque eles querem incentivar mesmo que o aluno fique estudando, fazendo muito exercício, tá no hora estudando. Aí, basicamente, a minha metodologia é essa. Eu tento encontrar padrões para você conseguir aprender a matéria em menos tempo, né? Porque se você usar, por exemplo, um método convencional, dependendo do exercício, você demora, sei lá, 3 páginas para fazer um exercício. Só que usando um padrão, um negocinho que eu descobri, cara, juro para você, dá para fazer em 2 linhas. Dá para fazer um negócio de cabeça, dependendo do exercício, sabe? Umas dicas assim que faz muita diferença. E um pouquinho de tempo que você ganha na hora da prova já ajuda demais, porque você vai ter tempo para revisar, né? Tempo para fazer as outras questões. Enfim, é basicamente essa a minha metodologia. O tempo é um inimigo também, né? Como é que é? O tempo também é um inimigo, né? Na hora da prova, cada segundo conta, né? Se você fica lá muito tempo na primeira questão, não dá tempo de entregar a prova. Além de saber fazer, tem que fazer rápido, né? É, Por que você decidiu participar da jornada Passei em Cálculo? por conta dessa dificuldade que eu tenho, né? De cálculo. Aí eu Sim, optei você quer passar em cálculo, né, cara? Você já tomou 2 recuperações, você deve estar
não aguento mais essa matéria. Agora vai. Esse semestre vai. Agora eu quero Vou- passar dessa vez. Eu vou passar muita dica nessa jornada e você vai curtir. Qual que é a sua maior dificuldade no cálculo? Foi derivadas, né? Derivada pela Por definição. definição. Derivada pela definição. Beleza. Você conhece outras pessoas perto de você que foi reprovada em cálculo? Você conhece muita gente ou não é tão comum assim? Perto, assim, do... Na sua sala, Ah, sala de aula. Tem muita conheço. gente reprovando ou normalmente todo mundo passa assim, rápido? Tem muita gente reprovando, mas ninguém diz, assim, que reprovou. Boa parte desiste também do curso. Muita gente Tá, desiste. disso. É muito comum o cara falar que tomou pau no cálculo 1, né? Pelo menos uma vez. É difícil alguém não reprovar. É uma matéria com um índice muito alto de reprovação. Você consegue. Você conseguiu acompanhar as aulas do professor? Tipo assim, o que ele escreveu no quadro? Você conseguiu entender a linguagem dele? Ou você tinha dificuldade de compreender a aula do professor da faculdade? Eu conseguia compreender mais quando ele fazia, tipo, tipo um macete, ficava mais fácil de entender. Agora, no slide que criava, tinha umas partes bem formal, bem difícil de entender, eu tinha mais dificuldade. Entendi. Entendi. Você fez as suas duas tentativas do cálculo 1 foi no ensino à distância, né? Foi no Foi. regime online. Como que foi essa experiência? Você prefere o regime online ou o regime presencial? Pra falar a verdade, eu acho que online é mais fácil, porque, pelo que eu vi de professor dizer, presencial você não pode estar olhando, né, a fórmula, alguma coisa assim, pesquisando. Tem que Ah, decorar, sim. né? Tudo. Na prova Aí fica presencial, mais difícil. você não pode consultar, né, o caderno, o Google. É, Prova online, você realmente tem que dominar a matéria. Não, na prova presencial, né, você tem que realmente dominar a matéria, porque a prova online não tem muita fiscalização, né? Você pode consultar o caderno, às vezes faz a prova em grupo e tal. e o professor, ele, nessa última aula que ele me deu, ele passou uma lista de identidade trigonométrica, que é para Sim. você resolver derivadas trigonométricas. Que na sala ele disse que não tinha como você consultar a tabela, entendeu? Ele pediu para treinar antes, então. Sim. Porque na prova não. Online tem como você consultar. Agora, presencial, para a pessoa decorar aquilo tudo, complicado, né? Nossa Senhora. No presencial é mais pesado mesmo. Você sabe, está confirmado se vai voltar ao regime presencial? Tá quase confirmado. Vai confirmar mesmo dia 8, Dia 8, mês entendi. que vem. Provavelmente vai voltar, né? Porque as coisas estão É, voltando ao normal, o comércio está voltando, a pandemia está quase no final dessa pandemia. acredito que sim. Vai voltar. Cara, prova presencial é complicado. Muita gente passou no cálculo 1, no cálculo 2, sem saber a matéria. Não sei como, né? Entendeu? Aí, imagina, o aluno chega no cálculo 3, sem ter a menor noção do cálculo 1 e do cálculo 2. Aí complica. Vai ter que estudar cálculo 1, cálculo 2 de Não novo. tem como não, é suicídio. Você vai chegar no cálculo 3, se você está achando que o cálculo 1 é grego, você vai ver no cálculo 3. E cálculo 3 você tem que saber geometria analítica, que eu ouvi falar o professor falando. Tem que Tem que revisar. saber, porque começa a misturar com vetores, né, com gráficos. É bom. Geometria analítica também é uma matéria base do cálculo 3. Mais fácil que Eu acho que cálculo. você tá numa vantagem boa, porque você não passou do cálculo 1 sem saber. Você foi reprovado, e isso é bom. Porque agora você está fazendo o cálculo 1, você vai realmente aprender a matéria. Quando você chegar no 2, É você isso vai que ter uma a base vantagem que eu boa, acho. entendeu? Entendi. Porque
Com certeza você deve conhecer um monte de gente que passou no cálculo 1 sem saber nada. E isso é complicado. Isso não é AD. Infelizmente, a faculdade não consegue fiscalizar isso. Né? Não, não tem como. Mas a aula mesmo, a gente falou da prova. A aula em si, você prefere a aula online ou presencial? Eu acredito que depende do tipo de aula. Tem aula que é mais prática, aí eu acho que é presencial é melhor. Sim. Aula mais prática que você fala, tipo, laboratório de engenharia? É, É, laboratório de laboratório materiais, de química online é eu, meio complicado, né? eu fiz online. E estou terminando agora laboratório de materiais. O laboratório online deve ser horrível. Tem que estar lá Só vendo. fica vendo só. Não tem graça, não. Mas e o cálculo, que não tem tanta prática assim? Você prefere online? Acho que é melhor online, né? Porque é muita exigência. Sim. E a maior vantagem, né, das aulas serem online é você poder ver a aula mais uma vez. Concorda? É, fica gravado, né? Fica gravado. Imagina uma aula extremamente difícil. E você pode ver ela mais uma vez. Se fosse no presencial, você tem uma chance só para entender a matéria. Né? É ali naquela hora, ao vivo. Se você distrair um pouco, acabou, perdeu. Você não tem acesso ao conteúdo de novo. Né? E tem vezes que a pessoa, a maioria das vezes, a pessoa não aprende assim de ver, não entende, aí como é que vai voltar para ouvir de novo? Não Tem tem que pedir como, né? Como repetir, é né? que volta o vídeo? Como é que assiste a aula de novo? É, É mais pesado, você tem que estar mais preparado para a aula, anotar tudo. Eu lembro que na minha época, eu fiquei mais no regime presencial, né? Foi antes da pandemia. O pessoal até gravava a aula do professor. A gente gravava a aula para ficar escutando depois, porque era impossível aprender a matéria de mas primeira. só o áudio, o Ficava vídeo, só no áudio, porque para que não gravar no permitia, vídeo né? o professor ia perceber, né? A gente deixava o celular assim, depois ficava escutando para tentar ter mais uma chance, né, de aprender a matéria. Porque dependendo do professor e dependendo da matéria, é extremamente difícil pegar de primeira, né? Tem gente que consegue. Eu conheço. Tem gente que é bom, né? Não sei Tem, como. eu sou o estilo mais esforçado, assim, eu não pego de primeira, não. Eu tenho que fazer muito exercício para realmente aprender a matéria. Também. Você também, né? Mas depois que eu Uhum. aprendo também, aí é tranquilo. Eu tenho um colega que ele não tinha caderno de cálculo, você acredita? Ele ia para aula de cálculo, sem caderno, só assistia a aula e fechava as provas tudo. Que é isso? E era bom no cálculo. O cara é inteligente demais, consegue pegar de primeira sem anotar. E o meu Decorava, caderno né? de cálculo, no primeiro semestre, deu mais de 600 páginas. Tanta conta que eu fiz. E esse caderno Eita. desse colega meu deu tipo 50. Se fosse 50 páginas, foi muito. Nossa, cálculo é uma matéria difícil, né? Você já chegou a marcar alguma aula particular para te Não, ajudar? Não? não. Você sempre tentou estudar sozinho, né? Com o É, YouTube, usando o YouTube, o Google, estudando pelo livro. Por que você não tentou marcar uma aula particular, algum reforço? porque eu, assim, não tinha muitas condições, né? Tinha condições, né? E às vezes você pensava que ia conseguir sozinho também. Era, Tem pensava, esse tanto de acho que eu coisa ia no YouTube conseguir aqui, esse tanto de macete no YouTube aqui, às vezes eu me organizo e consigo pegar sozinho, né? Eu vou ficar gastando dinheiro com reforço. Tá tudo de graça aqui no YouTube. pensava isso. Tem muita Na coisa verdade, boa. eu me lembrei aqui agora, eu tentei o Responde Aí, mas eu não gostei muito, não. Responde aí. Tem Que muita era bem resolução lá. resumido, bem simples. Aí tinha vez que era diferente do que o professor passava. Não tinha exatamente o que o professor passava. Faltava mais uns tópicos. Entendi. Não, beleza. Então você vai tentar passar em cálculo 1 pela terceira vez. Só que agora vai dar certo, hein?
Agora vai dar certo. Você vai participar aí da jornada Passei em Cálculo. Vou te passar um monte de macete aí que você vai conseguir aplicar durante o cálculo inteiro. Vai otimizar muito o seu estudo. Beleza? E Foi muito bom te conhecer. Valeu! valeu, obrigado.